Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá, ciclistas. Pois é, o Tour de France está quase aí a chegar. Faltam, neste preciso momento, 2 dias para lá irmos. Quem fez já basicamente a volta a Portugal, a volta à Espanha, a volta e parte do Tour e, quiçá, a volta à Suíça e algumas etapas do Giro foi aqui o Gonçalo Runa. Gonçalo, bem-vindo ao Camisola Amarela. Obrigado pelo convite. Olá a todos que nos ouvem. O Gonçalo apareceu-me no feed do Facebook, tão simples quanto isto, a anunciar que ia fazer uma viagem em direção aos Picos da Europa, na Galiza, em Espanha. E, portanto, achei uma viagem interessante e, por que não, também documentá-la aqui no podcast Camisola Amarela. E, portanto, fiquei também à espera que o Gonçalo voltasse para Terras de Portugal para que pudéssemos, então, gravar este episódio. E, portanto, Gonçalo, chegaste ontem? Cheguei na terça-feira passada. Sim. Então, semana passada. Sim. Começámos foi a falar ontem. Foi assim. Exato. E então, essas pernas? Pá, tão boas, estão fogo. Com 20 anos, caraças, pensava que estavam piores. Pá, 10 quilos a menos desde que comecei. Voltei com menos 10 quilos e acho que não volto com menos por causa daquela história em França, mas aí depois, se quiseres, vamos lá e falamos sobre isso. Vamos contar, sim, senhor. Isso é imperdível. Queremos saber aqui todas as histórias. Portanto, vai ser a primeira vez neste podcast de ciclismo que vamos ter storytelling, por assim dizer, no que toca. Portanto, isto não foi a tua primeira viagem, não é? Portanto, quem segue também o teu canal do YouTube sabe que esta não é a primeira viagem de mochila às costas. Exatamente. Pá, olha, eu começo a viajar de bike com um amigo que chama-se João Polónio. Pá, parte de uma pancada dele, pá, irmos até Alcácer. Eu moro em Azeitão, fomos de Azeitão a Alcácer num dia, voltámos no outro. E foi isto. Pá, na semana a seguir, aquilo ficou ali o bichinho, na semana a seguir, ele convida-me para ir ao cinema. Eu digo que não, mas vamos para Setúbal de bicicleta. O que é que eu faço? Vou vender garrafas de água, na rua, na praia. Agora perguntas tipo, mas para quê? Ok, naquela semana, eu disse assim, ok, quero fazer uma viagem. Vou até Andorra de bike. Sem preparação, eu não tinha consciência do que fiz. Isto em 2019. Vendi garrafas de água, consegui 2 patrocínios da Twisper e uma que era Lima Limão na altura, com pessoas que conheci na rua. Pá, eu contava a história, explicava para que é que era e elas gostaram, trocámos contactos e seguiu. Foi muito isto. Fiz a minha viagem até Andorra, 65 dias. Epá, andei muito de autocarro. Muito, porque é tal coisa. Eu parto de uma viagem de 2 dias, que é 70 km de casa, ir e voltar, 70 para lá, 70 para cá. E depois vou para uma viagem de 2 meses, sozinho, sem sequer ter consciência do que ia fazer. A acampar na praia, sei lá, fiquei numa casa abandonada em Sagres. Eu não tinha consciência disto. Entretanto, andei por lá, subi até aos Pirineus, fui até Andorra, e isso foram 65 dias espetaculares. E o bichinho continuava ali, eu não fiquei satisfeito, como é que eu tenho de explicar? Porque a minha ideia era a bicicleta, sabes? E acabou por não acontecer, pedalei um bocado, mas não foi aquilo que eu queria. Entretanto, no inverno fiz uma viagem com 2 euros por dia, esse era o desafio, de Azeitão até ao Porto, 11 dias, demorei 11 dias, porque fazia pelo interior, parava muito, para conhecer, estás a ver? E fiz assim até ao Porto. E depois com Porque nós aqui em off já temos a falar, tu portanto não vais pelo caminho eficiente, tu vais pelo caminho que te apetecer ir. Sim, porque imagina... Portanto, não vais pela distância o mais curto entre ponto A e ponto B. Não, era muito como me dava. Imagina, eu tinha uma bifurcação, para o lado esquerdo ia, sei lá, para o Porto, para o lado direito ia para Lisboa. Se para o lado esquerdo fosse a descer, eu ia para o lado esquerdo. Se fosse para o lado direito, se fosse a subir, eu não ia subir. Eu ia muito assim, muito sem noção, sem destino. Ia só por pedalar. Porque o meu conceito de viagem é para conhecer pessoas e a cultura. E eu acho que, no nosso caso, a pureza da nossa cultura está fora dos centros urbanos. Acho que isso é um facto. Sim, Daí sim. eu querer viajar de bike. Porque tu vais
ao teu ritmo, vais lento, vais devagar, né? De carro Vai vais muito apreciar e rápido. refletir. Exatamente, exatamente. Pá, foi esse o objetivo. Entretanto, com esta pandemia, tive muito tempo, todos nós temos muito tempo a parar, a pensar e tudo mais. Eu disse, ok, no verão vou fazer esta viagem e vou até aos Alpes. A ideia era até aos Alpes. E foi o que eu tinha dito há bocado. O objetivo, o que eu passava para cá, era que o objetivo era ir até aos picos da Europa e a viagem acabava ali e estávamos bem. Mas não, o objetivo era ir até aos Alpes. E cheguei aos picos da Europa ao 18º dia e foi o dia mais duro da minha vida, fisicamente e psicologicamente. Foi demais. Porque é uma coisa, tu estás ali, não é? Tu chegas a um ponto que é, eu estou a andar para quê? Não, O que é não, que eu olha, estou a não fazer é. aqui, não é? Muitas vezes colocas-te do ponto de vista psicológico, qual é a motivação? Eu a motivação Isso tinha, eu vale às a pena. vezes. Mas imagina, a motivação eu tinha, às vezes o que eu me perguntava era, pá, para quê? Qual é a necessidade? É isso? E não era quando pedalava, não era quando estava a subir, pá, aquelas subidas de 15% nos Lagos de Covadonga. Porque eu levei 29 kg de peso nesta viagem. E pá, para quem segue ciclismo, aqui todos, para quem eu segue ciclismo, passam 12 km desde Covadonga até aos lagos. Pá, e a pendente não baixa dos 10%. Agora imagina o que é, estás a pedalar com 10%, 29 kg na bicicleta, e estás ali na mudança a querer a pôr a mais leve possível, e já não dá, peça a mais pesada. Pá, depois um calor absurdo, a estrada é estreita e passam muitos autocarros daqueles turísticos, eles dão muito espaço, eles respeitam muito, é um facto. Mas não deixa de ser intenso. Tens outro lado negativo, é que não há sítio para encher garrafas de água, naqueles 12 km. Foi... Fisicamente e psicologicamente foi muito duro. Sim, porque a hidratação é muito importante para continuares ou não continuares, não é? A forma como o teu corpo, porque isto não é apenas respirar e oxigenar os músculos, não é? Precisas também de estar hidratado, porque senão, quer dizer, começas a enlouquecer mesmo por desidratação. A desidratação Claro. é do pior que há e nós vemos muitas vezes, do ponto de vista de competição, não é? Que vemos uma pessoa, um sprinter às vezes que está ali consegue uns 10 minutos de avanço, mas como não foi fazendo a hidratação correta, vai arrebentar. Portanto, vai entrar em sobreaquecimento e não vai ter pedalado, não vai conseguir regenerar o suficiente para manter esse pace, manter essa distância dos 10 minutos da fuga e pronto, vai ser apanhado e depois, quando apanhado, se calhar vai para os últimos lugares do pelotão. Claro. E acabou. E, portanto, foi um esforço inglório nesse sentido. E, portanto, como é que reagiu a tua casa? Olha, sinceramente o pior foi o ano passado, porque foi a primeira grande viagem. Eu na altura tinha 19 anos, eu não, é o que eu estava a dizer, não tinha experiência nenhuma, nunca tinha estado fora de casa tanto tempo. Eu fui escoteiro durante 10 anos, mas são pesos diferentes na balança. Uma coisa é ser escoteiro e ir com mais gente, outra coisa é ir de bicicleta para um sítio que não conheço, sozinho, sujeito a muita coisa. E foi muito duro, foi muito duro. Pai, posso dizer que a minha avó materna no ano passado, posso dizer que entrou em princípio de depressão por causa de mim, por causa daquela preocupação de saber onde é que eu estava, se me estava a alimentar bem, se me estava a alimentar mal, aquelas coisas da voz. E este ano já foi diferente. Este ano já foi diferente. Convém o casaquinho para Andorra, ainda vai nevar. É. Não, mas foi, pá, no geral apoiam muito, muito, felizmente, e tenho essa sorte. E depois não é só isso, são as condições, porque, imagina, eu felizmente, eu digo isto muitas vezes, felizmente eu sou muito determinado, e este ano voltei a ir vender garrafas de água para o jardim de Setúbal e para as praias, para fazer o dinheiro. Mas é tal coisa, se por infortúnio eu tivesse outra condição, não estou a dizer que vivo bem, tipo, vivo muito bem, mas percebes o que eu quero dizer, não é? Sim, sim, sim. Se a condição fosse outra, se calhar não poderia estar a fazer esta viagem e tinha estado a trabalhar para ajudar os meus pais. Portanto, é isto que eu quero dizer, felizmente tenho este suporte por trás. Sem eles não o poderia fazer. Daí a dizer que me apoiam muito. Mas pronto, lá está. Sim, mas lá está. Pode haver, às vezes, as condições económicas, financeiras para prosseguir uma coisa, mas ser do estilo, pá, são muitos quilómetros sozinho. Sim, mas isso é uma coisa que tu tens de preparar psicologicamente. Eu estou numa fase da minha vida que gosto muito de estar sozinho. Tipo, não estou a dizer que sou um bicho e que estou tipo afastado, não. Sim. Mas gosto muito de pedalar sozinho. Gosto muito, é muito fixe, porque
é uma experiência de autoconhecimento brutal, porque tu passas quilómetros e quilómetros na estrada em que não se passa nada. E tu vais ali lidar contigo, com os teus pensamentos, epá, e com humildade vais-te começando a perceber que, pá, se calhar não é isto. Ou que tipo de pessoa é que eu sou para estar sempre a pensar isto? Sabes, vais começando a conhecer e automaticamente vais começando a perceber, ok, não é isto que eu quero, vou tentar mudar. E acaba por ser uma experiência, pá, de autoconhecimento que vais tendo. Sim, o ciclismo é mesmo isso, não é? É o ciclista e a estrada e a bicicleta que não fala, mas que acompanha e que nos leva para onde nós, às vezes não é para onde nós queremos ir, mas às vezes onde conseguimos ir. Sim. Porque o querer e o conseguir são verbos diferentes para todos os efeitos, não é? Mas é também esse desafio que quando nós voltamos depois de um passeio, e o ciclismo acho que é dos esportes mais gratificantes porque tu vês os quilómetros. Tu vês que a distância está mais perto, vês os quilómetros aumentarem, que já fizeste, e lá está, a tua própria condição física vai melhorando conforme mais quilómetros tu acumulares, portanto, mais quilómetros acumulados, mais resistência, regra geral, tens, e portanto é tudo isso, e lá está também, dá-te conhecimento do Gil, ok, agora meto esta mudança, agora meto a próxima, e o meu corpo vai reagir assim, e não me sinto capaz para, e vais fazendo um comparativo, e depois lá está, ter aplicações hoje em dia. A questão é que nós não temos muitas vezes a noção da facilidade que é hoje em dia e do quanto nós devemos estar gratos hoje em dia pelas ferramentas todas que nós temos. Porque nós conseguimos hoje sair de casa e saber exatamente por que caminho que nós temos que ir e saber que tipo de caminho que nós vamos apanhar. Joaquim Agostinhos e afins, grandes nomes da história do ciclismo nacional, iam para a estrada ponto final, quer dizer, era o que aparecesse. E, portanto, fazer este tipo de viagens com este tipo de preparação e também teres relatos à distância de um clique de pessoas que já fizeram um caminho que tu estás proposto a fazer, acho que é muito bom e inspira bastante. Eu, pessoalmente, a viagem eu quero fazer e quero para ter feito preparação para esta primavera-verão, era ter feito a Nacional 2 de bicicleta. Nacional 2, se calhar, não sei, no futuro poderia ser um objetivo, mas não, sabe, não para um verão, talvez para umas férias de semestre, estás a ver? Sim. Então, sim, a ideia, sim, mas atenção, a ideia, quando é que iria fazer, em que espaço de tempo? Porque o objetivo é levar uma semana, que é, em média, quanto o pessoal costuma levar uma semana, por isso seria assim, um género de férias da Páscoa ou férias de verão da faculdade que aplicaria assim mais tempo. E portanto, seis então, tu aqui da margem sul, em direção à Galiza. Não, a direção à Galiza foi, eu apanhei o comboio até Viana, porque foi o que eu tinha dito, eu no inverno fiz essa viagem até lá, portanto não valia a pena estar a repetir, era perder tempo, era perder dinheiro, e fui até Viana. Viana comecei lá, passei logo no primeiro dia a fronteira para a Espanha, fiquei por lá, muito vento, mas uma coisa assim absurda, vento frontal muito forte, sabes? E é muito chato. E eu pensei assim, ok, chega à Corunha, que é mesmo lá em cima, e penso assim, ok, agora o vento vai acalmar, vou ter vento lateral, pronto, melhor. Não, mentira, é tipo, assim que passa a Corunha, há muito sobe e desce, e eu dei até pôr as mudanças mais leve possível numa descida, porque o vento era tão forte ao ponto de eu não conseguir descer, sabes? Não conseguir aproveitar o balanço. E era assim uma coisa de só me apetecia largar a bicicleta, mandar aquilo para a valeta, encostar-me e pronto. Só queria. Foi muito duro mesmo. Felizmente no dia seguinte conheci um espanhol, chama-se Aitor, ele é do Porto, fala português bem, está há 4 anos por lá. E passámos 24 horas juntos. Conhecemos perto de Nábia, ficámos em Codilheiro também, já nas Astúrias, e depois cada um seguiu o seu caminho em Avilés, porque ele ia com uma bike de estrada e eu ia com a bike de BTT, à montanha, porque, pronto, vê-se logo a diferença, porque ele pedala mais, é mais leve, Sim. Por tudo isso. Cada um seguiu a sua viagem, mas posso dizer que tanto ele para mim como eu para ele fomos um apoio gigante, se calhar no dia mais duro que tivemos nas Astúrias os dois, em momentos diferentes, em locais diferentes, mas que depois encontrando-nos foi um apoio enorme um para o outro, e estou grato, muito grato por o ter encontrado na estrada, porque foi um balão de oxigênio que me deu naquela altura.
E, pois, exato, esse é que é o ponto, não é? Às vezes há aqueles que passam por nós, passamos por eles, mas não ficam, não é? E apanhaste Claro. muita gente na estrada? Eu apanhei muita gente, mas foi em sentido contrário, porque estavam a fazer os caminhos de Santiago. Eu Ok. passei ali em zonas que coincide com o caminho de Santiago, quer para Santiago, quer em direção já à França. Mas foi muito raro encontrar alguém. Aliás, ele foi o único com quem eu pedalei na viagem, não pedalei com mais ninguém, porque é tal coisa. Já era difícil ver alguém nesta altura, por toda a situação, e ainda por cima para a direção que eu levava. E portanto, vais nas Astúrias e chegas aos picos da Europa. Chego aos picos da Europa. Como te disse, o dia mais duro da minha vida, e se calhar aquela semana foi a semana mais intensa mesmo, porque num dia estou a subir os picos da Europa, 12 quilómetros sempre a subir, 10%, apanho ali 12, depois 15, que é ali aquela zona onde toda a gente morre na volta, depois outros 13, e pá, e chego e aí desmancho-me a chorar nos lagos porque não sei, estava a descomprimir, sabes? Por todo o esforço, pela beleza daquilo, porque foi aquilo que me motivou e pá, foi muito intenso. Pá, e sabes o quão bonito é chegar lá, ou até mesmo pelo caminho que estás a pedalar e ter as vacas ao lado, porque é uma coisa que, sabe, não acontece, é muito raro do género. Eu acho que se calhar na Europa, se calhar os lagos de Covadonga são, ou ali a zona dos picos da Europa, são os sítios que têm mais vacas junto à estrada, e pá, e que é normal, sabes? Elas estão Uhum. habituadas às pessoas, as pessoas interagem, elas não fogem, não fazem mal. Pá, e eu estar a pedalar com aquela paisagem, naquele momento, com toda aquela envolvência, Aquela claque. acaba por ser uma placa. É, pá, mas foi brutal. Nos picos da Europa, pá, passei aí, se calhar uma das melhores noites da minha vida, porque aquele é um sítio alto, que vai até aos 1100 metros de altitude. Pá, eu tinha o céu limpo, e agora imagina aquelas fotos de Instagram bem bonitas, sabes, o céu estrelado, Sim. depois o contexto, O sabes? hotel de 1000 estrelas. É pá, tal e qual. Sem dúvida alguma. Sabes, é o contexto, é aquelas coisas que tu contas com a tua emoção, mas não consegues passar a realidade. E é isso que eu tenho muita pena. É daquelas experiências que só vividas mesmo. Sim, sim, sem dúvida. É isso mesmo. Por isso é que eu estou a dizer, são mesmo os hotéis de 1000 estrelas. Yeah. Não apenas por teres não sei quantas estrelas, mas supostamente não deves contar as estrelas, porque senão nascem cravos debaixo dos pés. Pá, não sei, nunca o fiz, portanto não posso atestar isso, mas é daqueles ditados populares. Mas de facto é tudo isso, é a experiência, né? Porque nós quando vamos para o hotel nós vamos também para gozar a experiência. E isso de facto, estarmos ali é gozar essa experiência mesmo, de podermos olhar para aquela beleza toda, que não sabemos se será perpétua ou não, Pois. porque as coisas como estão a mudar, todo mundo, já nada é garantido. E, e portanto é isto nós temos que valorizar também, temos que ter plena noção daquilo que corre e daquilo que nos vai acontecendo. Quando é que ficaste com a tenda E tudo inundada? outro diz isto? Não, conta, e a pergunta era quando é que ficaste com a tenda inundada? Era isso que tinha depois também contar. Mas o que eu ia dizer era: tem tudo outro sabor, sabes? Epá, eu comi lá Sandes com marmelada, epá, e aquela Sandes para mim foi o melhor Sandes da minha vida, sabes? Eu, olha, eu não te contei. Eu para subir os picos da Europa tinha tido, não havia água e passavam alguns autocarros daqueles turísticos, os autocarros mesmo, aquelas carrinhas. E eu fiz parar 2 ou 3 carrinhas para pedir água. Pá, houve um senhor que me deu 2 garrafas, já a meio, pá, bebidas, eu, vai, que eu estou mesmo a morrer. E o curioso que foi tipo, 1 hora depois, essa carrinha passa e o homem para, estás a ver, e dá-me uma garrafa nova, fresca, pá, sem eu ter-lhe pedido, estás a ver? Foi naquela, ok, sei que já me pediste, sei que estás a passar mal, não tens mais, ok, então vou-te dar sem tu me pedir. Foi isto que ele pensou, foi isto que aconteceu. Sim. Pá, e foi espetacular. Entretanto, aproveitei as garrafas, fui enchê-las ao lago e foi o melhor banho da minha vida. Estás a ver o que é estar a tomar banho ali naquele lago, com aquela paisagem, ali um bocado de neve, naquelas montanhas, e estás ali com a vaca ao lado a pastar e tu ali a despejar as garrafas de água sobre ti e a tomar banho. Pá, são estas coisas que ficam. Pá, fiquei sem o travão de trás também nos picos da Europa, por causa do peso.
Tanto que depois para Ok. descer não consegui descer com a bicicleta. Tive de pôr no autocarro e descer. A parte mais fixe dos picos da Europa eu não o pude fazer, que era a descida. Mas é tal coisa, Sim. Pedro. A bike não é das melhores, portanto. Sim, esse é um dos pontos, não é? O conforto que uma bicicleta deve estar e, sobretudo, além do conforto, é também a fiabilidade. Isso é muito importante. Porque podemos olhar para uma bicicleta e achar que é a melhor coisa do mundo, mas temos que perceber que é Tem material. noção. E tens material de primeira, tens material de segunda, tens material de terceira. E, portanto, aquilo que tu tiveres equipado, tens de ter noção do que é que estás equipado, não é? Claro. Portanto, calculo que não seja de bom tom ires para uma aventura dessas com pneus carecas, Isso é o mínimo, né? não é? Portanto, são esse tipo de coisas que nós temos que ter perfeita noção daquilo que acontece. Portanto, daí isso é importante. E, portanto, foi fácil conseguir os travões? Não, até hoje está sem travão de trás. E há de continuar assim até haver dinheiro. Como Não é que estou a ainda falar a fizeste essa sério. viagem? Não, andei só com o travão da frente. E andando Então, só com o travão da frente. porquê é que não trocaste? Porquê é que não o troquei? Porque na altura a zona do interior, aquilo é interior, pá, é muito fraca em termos de lojas, sabes? Não tinha Decathlon, não tinha o Mercadona, por exemplo, que é tipo o continente cá, que Sim, sim, existe em sim. todo lado, mas ali não há, porque é muito barato. Quem vai para a Espanha e quer poupar realmente, pelo menos na comida, pá, Mercadona é tipo, é o melhor mesmo. E não havia isso, porque são zonas rurais, sabes? É muito à base dos mini mercaditos, é muito à base do comércio local. E na altura não dava. E o que havia de lojas de ciclismo são lojas caras. E parecendo que não, eu tenho que fazer essa gestão, porque das duas uma, ou tenho o conforto que eu poderia ter, se calhar mais perto, não é? Ou então vou guardar esse dinheiro para continuar mais tempo na estrada. É lógico que tinha um dinheiro de parte para alguma emergência, se fosse realmente preciso. Mas senti que não era necessário, porque o travão da frente estava a fazer o trabalho dele. Estava bom porque eu tinha muito peso atrás, então acabava por compensar. A parte disso foi sempre tranquilo. E até hoje não tenho problemas. Pois, a questão é essa, acabares por ter o peso, faz com que, de facto, não... Olha, travares com o da frente, é automaticamente Uma égua. uma égua para a frente, não é? Portanto, e lá vai as clavículas e tudo mais. Tive muitos professores meus que, sabe-se lá porquê, decidiram um dia carregar no esquerdo e, portanto, assim perderam as clavículas. Mas, de facto, agora estás a falar dessa questão do peso. Aquilo, Foi não. mais por isso. Foi mais por isso. Porque foi o que eu te disse. Eu disse que havia necessidade de meter o de trás, punha. E tinha de ser mesmo. Agora aquilo que estavas-me a perguntar de inundar. Isso é uma história. Disse que aquela semana foi uma semana dura. Porque subo os picos, deixo. Nessa noite fico numa casa de uma família. Numa aldeia no meio do nada. Porque houve um senhor num café que viu a bicicleta. Estivemos a conversar. Eu perguntei se dava para tomar banho à mangueirada, pá, no jardim, que já dava há 5 dias sem tomar banho do género com shampoo. E ele disse, ok, tranquilo. E até disse que poderia utilizar a casa de banho ao invés da mangueira. Pá, encantados da vida. Fiz o que tinha a fazer, ia-me embora. Ele disse, então não queres ficar cá? Eu, pá, ok, porreiro, obrigado. Entretanto, chega a filha. E o que é que acontece? Eu consigo ouvir a filha a reclamar com o De pai. quantos anos? Pá, a miúda devia ter pai, ou tinha 14 ou tinha 16. Porque ela tinha um irmão. E o irmão também ela tinha 14 ou tinha 16. É uma coisa assim. Ok. Pá, miúda nova, não é? Pá, e ouço a rapariga a reclamar com o pai, dizer que não, tu não o conheces, não sabes o que é que ele vai fazer, não sabes por causa disto do corona. Pá, que entendo perfeitamente, mas também, dadas as circunstâncias, eu percebi que também era seguro. Porque eu não ia estar a jantar com eles, não ia estar a partilhar o espaço com eles, não ia estar lá dentro. Eu ia estar simplesmente acampado no jardim deles. Pá, ela no máximo via-me 2 vezes. Até amanhã, bom dia, obrigado por tudo. E segui a viagem. Nunca mais nos víamos. Pá, mas foi duro porque aquilo era uma aldeia. Pá, aldeia, meio pequeno, já havia público à volta. Então estás a ver o quão confortável era para mim estar ali. Pá, eu domino o espanhol, mas também é chato em momentos tensos. Não é a tua língua materna, não é? É sempre essa coisa. Sim. Eu disse, não, eu vou-me embora, não quero estar a incomodar. Eu percebo a rapariga, se calhar no lugar dela. Pá, não sei se ficaria igual, pelo menos à frente do desconhecido neste caso, não o faria. Pá, mas
compreendo e pá, acho que é justo eu sair, não custa nada. O homem, entretanto, bateu o pé, não, disse que não, disse que não, mas já estava mal feito, sabes? Porque basicamente é eu convidar-te para a minha casa e tu depois sentiste que não és bem-vindo, percebes? Uhum. Sim, sim, sim. Foi muito isto. Pá, e nessa noite, aquela confusão foi tipo 8h30, às 9 eu estava dentro da tenda, nem jantei, nem lavei os dentes, nada, nada. No dia seguinte acordei, eram 7h30, deixei um bilhete em cima da mesa a agradecer, pá, e segui viagem. Segui Sim. para fazer a ruta del Caires e foi aí, nessa ruta, que depois de fazer essa ruta, nessa noite, pá, há um dilúvio assim gigante nos picos, pá, a tenda inunda e molhou tudo, nada escapou, nada, nada. Mas também Telefone. foi. Hum? Telefone. Não, o telefone O escapou. que é que tu levaste de eletrónica? Olha, ok, eu levava o telefone e levava um computadorzinho para guardar os vídeos, por causa do espaço. E levava a câmera, para expor os vídeos no YouTube. Pá, e era muito isso, estava tudo guardado dentro de uma bolsa de plástico, pá, porque essas coisas tem de sempre ter o cuidado, não é? Mas o resto, tipo roupa, foi tudo ao ar, ficou tudo molhado, nada escapou. E foi uma noite complicada porque era eu estar deitado, todo coberto, com o frio, e a água a pingar-me na testa. Tortura chinesa. É. Não, mas sabes que na altura, isso depois não sei se tu vais ver o vídeo, vais depois ver, vais-te a perceber que é eu estar ali naquela situação de dificuldade, mas estar-me a rir, porque eu sabia que aquilo era uma história. Eu sabia que pior que aquilo não podia ficar. Opa, não vou chorar. Chorar para quê? Epá, então vou rir que é mais fixe. Opa, então foi uma festa. Porque é a minha maneira de encarar as coisas, estás a ver? Para quê? Qual era a necessidade? Não ia adiantar de nada? Sim, acaba por ser essa a postura, não é? Que é levar as coisas na melhor desportiva, porque Claro. senão, quer dizer, estamos feitos ao bife e se não somos nós a tomar conta da loucura, é a loucura que toma conta de nós. E isso, regra geral, não corre bem e, portanto, ficamos pior daquilo que estávamos. E depois aparece-te um casal, não é? Sim, depois dos picos da Europa vou para a face Santander, Santander Bilbao, Bilbao San Sebastián. E em San Sebastián conheço esse casal português, imigrante na Alemanha. Eu ficava muito nos parques, eu não acampava nos parques de campismo. Foi rara a vez que eu acampei. Então eu ia muito para o parque de caravanas, porque acaba por ser uma comunidade, mesmo que tu não fales com eles, Sim, sim, tu sim. acabas por te sentir seguro. É diferente, é diferente. Sim. E eu Eu já aproveitava fui muito isso. caravanista e, de facto, é mesmo esse espírito de entreajuda e Yeah. de camaradagem mesmo que existe. E sente, tu não precisas de falar, basta estares ali, que se precisares de alguma coisa, pá, carregar o telefone, sei lá, qualquer coisa, aquelas pessoas vão te ajudar. E eu ficava muito em parques de caravanas. Há muitos no norte de Espanha e em Espanha no geral. E eu fiquei lá num parque em San Sebastián pá, eles viram a bandeira, porque eu vou com a bandeira de Portugal na bicicleta. A bandeira chamou a atenção e eles vieram ter comigo. Começámos a conversar e tal. Entretanto, convidam-me para jantar. Jantámos, estivemos ali na palhaçada, foi uma galhofa, pá, pessoas mesmo 5 estrelas. Melhor, pá, fogo, sei lá, eu nem sei explicar, foi mesmo o melhor que me podia acontecer naquela viagem, naquele momento, porque já estava sozinho há muito tempo e eu sou uma pessoa, pá, de afetos, sabes? Uhum. E pá, e depois com tudo isto de corona e não sei o quê, acabava por ser. Também não, eu não me abria muito a estar com as pessoas, estás a ver? Pá, mas ali aconteceu pá, e foi o melhor. E ainda bem. Jantámos, entretanto, cada um foi à sua vida, convidaram-me para almoçar lá, outra vez com eles na caravana. Ficámos lá depois todos juntos até às 7, a conhecer a cidade e tal. E eles, entretanto, convidam-me para ir com eles na caravana, pá, até a Alemanha, ou na altura até Bordeaux. Eu disse, pá, agradeci, mas disse que não, porque eu queria muito passar a fronteira entre Espanha e França de bicicleta. Pá, não perguntes porquê, mas queria. Uhum. E, pá, por ironia do destino, nós chegamos, sem combinar, eles chegam a Biarritz e eu chego a Biarritz. Estás a ver? Entretanto, ele manda mensagem a perguntar como é que estava, tudo bem. Eu respondi, então e vocês estão onde? Eu estou em Biarritz. Nós também. Então, mas estão onde? Estamos aqui no Parque de Caravanas. Mandaram uma localização, estava a 1 km deles. Fui,
estive lá com eles outra vez a jantar, dormi ao pé deles, fiquei um dia com eles também, no dia seguinte a descansar, fomos para a praia, e nesse dia pergunto assim, então, queres ir connosco para a Alemanha ou não? Pá, não vais perguntar a terceira, é lógico que vou. E segui com eles, foi uma semana de caravana, fomos a Bordeaux, fomos a bem localidades pelo interior de França, e fiquei com eles até Estrasburgo, e em Estrasburgo voltei a pedalar. Curiosamente, em Estrasburgo, ele volta-me a ligar a perguntar se eu quero ir à casa deles jantar, almoçar, aliás. Foram buscar outra vez de caravana a Estrasburgo e fui com eles para casa. E foi uma amizade, uma coisa assim tão forte que se criou. E ainda hoje falamos, muito mesmo. Sim, há esse espírito, não é? São essas viagens que nos marcam e nos fazem ao fim e ao cabo, não é? Estar com as pessoas e criar laços, não é? Portanto, sobretudo nós que somos pessoas latinas, não é? Que gostamos imenso de qualquer coisa que nós queremos decidir ou discutir, o que seja, marcamos um café, marcamos um almoço, um jantar, e é à volta da mesa que nós resolvemos as coisas. Mas de facto isso é mesmo muito à vontade. E são pessoas super simples. É um casal, é o Orlando e a Lourdes. Olha, até te posso dizer, imagina, eu estou a tirar jornalismo, estou na faculdade e eu já disse que se este ano as aulas voltarem a ser online, que eu vou congelar a matrícula, porque para mim não me rende. Eu gosto do contacto. Então, a minha ideia é, se isso acontecer, vou trabalhar. Mas não vou trabalhar aqui, quero uma experiência, quero uma aventura. Aventuro-me pela Europa, e onde arranjar um sítio para trabalhar, fico, estás a ver? E eu contei-lhes esta ideia e eles disseram, não precisas disso, vens para o pé de nós, ficas connosco, trabalhas e estás aí e voltas quando quiseres. Estás a ver, tipo, aqui o nível de familiaridade? Sim, mas eles estão na França ou na Alemanha? Não, eles estão na Alemanha. Eles estão na Alemanha, numa cidade ao pé de Offenburg. Fica ali a 20 km de França, de Estrasburgo. Ok. Pronto, por isso que eu estou-te a perguntar, porque essa realidade acaba por ser muito do estilo pessoas que vivem na Alemanha e trabalham na França e o contrário, pessoas que vivem na França e trabalham na Alemanha. Não, no caso eles moram na Alemanha e trabalham na Alemanha. Ok. Correto. Então, saíste de Estrasburgo e depois? Olha, saí de Estrasburgo e em Estrasburgo eu já levava uma semana sem tomar banho. Qual era o objetivo? Proeza. E qual era o objetivo naquela altura? Era arranjar um banho, mas quando digo um banho, era um banho de shampoo. Segui Estrasburgo, depois fiquei numa vilazinha em casa de uma senhora, de uma senhora idosa na Alemanha. Nós só falávamos através do tradutor. Ela não falava inglês, eu não falava alemão, só falávamos através do tradutor. E ela convidou-me para ficar no quintal dela a dormir, que foi muito porreiro, pessoa 5 estrelas. Quando acordei, tinha um pequeno almoço espetacular para levar, um sumo daqueles de melancia e 2 sandes, à maneira. E segui em direção a Offenburg. Mas nada bate a sandes de marmelada. Não, a sandes de marmelada só eu que faço a sandes de marmelada, senão é aquele clássico. E depois em Offenburg eu ia na ciclovia. A Alemanha é muito boa nesse aspecto. Ciclovias largas, boas. Imagina, tu tens a Nacional e ao lado tens sempre uma ciclovia paralela. Só para as bicicletas. Só. Não há motas, não há nada. Nesse aspecto. E costuma ser uma zona também muito plana. É aquela zona muito plana, sim. Não apanhei subidas lá. E cheguei a Offenburg e quando estava na ciclovia olho para o lado e vejo uma oficina. Olho para a oficina e pensei assim, ok, esta malta deve ter balneários ou assim. Quando me aproximo da oficina, vejo uma mangueira. É já aqui. Fui perguntar se podia lá tomar banho. A senhora ficou ali um bocado de pé atrás, não por tomar banho, mas porque a água estava fria. Era mesmo isso. E disse, não faz mal, já não tomo banho há 9 dias. Ok, então foi tipo 9 dias sem tomar banho, sem shampoo, sem nada. Foi muito duro. O máximo que eu fazia era na praia fluvial. Era nos chuveiros, era no que calhava, ou até mesmo com as garrafas de água da bicicleta despejava sobre mim, estás a ver? Mas ali tinha a hipótese de poder tomar banho com shampoo, água gelada. Fui, lavei a roupa toda, houve roupa que eu já usava há uma semana, deitei-a fora por causa do cheiro, um cheiro assim insuportável, foi fora. E lavei a roupa, tomei banho,
com um pombo morto ao lado, só para tu veres ali a condição, mas a necessidade era maior. Pá, tive ali 2 horas a esfregar-me, passei o shampoo 2 vezes no cabelo, esfreguei-me bué de vezes. Eu pensava que estava bronzeado, era sujidade, a esponja estava preta, era uma coisa assim absurda. Uma coisa assim louca, mas sei lá, foi fixe, foi fixe. Porque depois, nesse dia, volto a pedalar e fico num lago artificial de pedreiras. Pá, e tinha água da gente e dava para tomar banho também na boa, então tive ali 3 dias, dava para mergulhar, então estava bem. Porque estava muito calor, eu apanhei uma vaga de calor lá, pá, 40 graus. Porque aquilo depois é interior, acaba por ser pior. Sim, mais condensado. Yeah. Não, foi giro, foi uma experiência gira. E depois esse o ponto, não é? Tu ficas nos sítios, não acabas de ser apenas só passagem. Portanto, aquilo que eu vejo na tua história é que tu não é apenas papar quilómetros, é desfrutar mesmo da experiência. Sim, eu não me importava de fazer 10 km num dia e ficar. O meu objetivo não era pedalar por pedalar. Aliás, só para tu veres a minha indiferença quanto a isso é que eu não tenho conta quilómetros. Eu não tenho ideia de quantos quilómetros fiz. Tenho uma noção, não sei agora quantos quilómetros exatos eu fiz. E porque o meu objetivo era pedalar para conhecer sítios e nos sítios conhecer pessoas, para conhecer a cultura através das pessoas. A bicicleta acaba por ser um meio. Ao início, antes desta pancada toda das viagens, eu queria fazer tipo mochilão, sabes? À boleia. E não aconteceu ainda porque não calhou, não calhou mesmo. Mas esse era o objetivo. Era o objetivo por isso mesmo, porque tu quando estás na boleia, para já não vais sozinho. Vais ali trocar experiência, vais a trocar histórias, vais a conversar e vais aprendendo. Porque acho que essa é que é a parte engraçada da viagem. Pá, e de bicicleta é tal coisa, tu apanhas muito tempo sozinho. É outro tipo de aprendizagem. Vai haver um dia que eu me vou cansar e vou dizer, acabou. Pá, mas até lá vou aproveitar. E depois, quem sabe, à boleia, sei lá. E, portanto, continuas a descer? Não percebi, desculpa. Continuas a descer no mapa, não é? Sim. E há ali uma altura que eu me vou abaixo. Psicologicamente é aí que acaba a viagem mesmo. Eu estava com, sei lá, 40 a 45 dias para aí de viagem. E converso com a minha mãe, converso com a minha irmã, e a ideia que me passa é que a minha irmã está muito... Estava sozinha, sentia-se sozinha, estás a ver? Eu e a minha irmã temos uma ligação muito forte. Mais velha ou mais nova que tu? A minha irmã é mais nova, há 2 anos. E o ano passado eu não estive cá o verão todo. Este ano volto a não estar e eu senti isso através da minha mãe e depois através da minha irmã quando a confronto. E eu digo, ok, vou voltar mais cedo. A minha ideia era voltar a 8 de dezembro, vou voltar a dia 27 de agosto. E em Zurique, comprei logo o bilhete direto em Zurique para Portugal. Faltavam na altura 15 dias. E continuo a pedalar, passado 2, 3 dias, chego a Freiburg. E em Freiburg, também tenho uma história muito engraçada lá, já te conto. Em Freiburg eu passo por uma das noites mais complicadas, que foi, eu cometi o erro de ir à procura de sítio para ficar à noite, às 10 da noite. Então acabei a acampar numa esplanada de um restaurante daqueles chiques, estás a ver? E eu estava cheio de medo que aparecesse alguém. E foi duro. Psicologicamente foi duro porque eu não dormi bem. Mas a esplanada estava fechada, certo? A esplanada estava fechada. Montei lá a tenda na esplanada, sem ninguém ver. O meu problema era se o alarme tocasse. Porque há aqueles alarmes que detectam o movimento. E como aquilo era tudo em vidro, eu tinha receio que o alarme detectasse também cá para fora. Exato. Ou até mesmo o vulto, porque eu estava mesmo encostado ao vidro. E esse foi o meu receio. Estava completamente que aparecesse alguém durante a noite por causa disso. Felizmente não aconteceu, mas nesse aspecto foi intenso. Então disse, não, isto já está a começar já estou aqui a começar a passar mal sem necessidade. Tenho a minha irmã lá, vou antecipar isto, em vez de voltar dia 27, volto, acho que foi dia 18. Antecipei o bilhete para dia 18 e ia passar em Basileia. Então me disse, ok, vou ficar em Basileia é a última cidade, vou apanhar avião, vou para casa. E assim foi. O bilhete do avião de Zurique para Portugal ficou, lá o tratei com reembolso e pronto, mas preferi perder esse dinheiro
do que estar ali a massacrar-me, sabes? Que eu já estava ali muito mal. Já estava ali a sentir um peso, já estava a sentir ali uma obrigação. Portanto, voltaste de avião. Sim, não, eu ia voltar sempre de avião. Eu nunca poderia voltar de bicicleta por causa da faculdade. Porque eu também tinha que ter aquele período de, Sim. pá, de quarentena, tinha de fazer o teste, tinha de ver isso tudo. E tinha de ser, tinha mesmo de ser por causa da faculdade. E, pá, e voltei de Basileia porque E como é que psicologicamente estava a veio, passar mal. e como é que foi a bicicleta? A bicicleta veio no avião, veio no porão. No Comprei, porão. comprei o bilhete de porão. Quando lá cheguei, obrigaram-me a comprar outro. Mas pronto. Não, mas Porque, eu tinha de chegar a casa. Diz. porque é que tiveste de comprar outro? Porque era bolsa de desporto. E Ah, na, ok. e no- e na opção do bilhete não estava isso quando comprei. Ok. É assim, eu confesso, já andei muito de avião, mas nunca vi ninguém a levar bicicletas. Foi? Não, pá, pois se calhar. Pois Nunca talvez. vi, nunca vi. Não, não digo que não aconteça, percebes? Mas Uhum. agora estava assim, então, mas e como é que eu. Ok, eu não estava também a ver-te colocares a bicicleta numa transportadora e dizer, vá, isto agora há de chegar dia tal, Claro. mas como é que é essa aventura assim de levar a bicicleta no avião? Não, imagina, tens a bolsa da bicicleta para meter no autocarro. Tu para meter uma bicicleta no autocarro tens de pôr numa bolsa, não pode ir assim como ela está. Tens de tirar as rodas, dobrar, não sei o quê, e pôr dentro da bolsa e ir assim. E foi assim que ela foi. Pá, com as Ok, panelas lá dentro por causa do peso e porque não tinha mais mochilas. Tipo, tinha os alforjes e sim. tinha a bolsa. Então ia lá as panelas e as facas e tudo aquilo que eu não posso levar comigo à frente, ia para o porão. Portanto, foi muito isso. Daí também se calhar ter pago mais. Pois, isso. A brincadeira, por assim dizer, não ficou barata, por assim dizer. Não, porque olha, imagina, eu, eu fiz 48 dias e a média exata dá 10 euros por dia. Eu gastei 480 euros na viagem toda. Uhum. Mas depois para regressar no avião ficou metade do preço. 240 euros. Portanto, estás Portanto, a ver? metade do preço total gastaste no Sim. avião. Imagina, foi 480 só na viagem, mais 240 no avião. Ah, ok. Portanto, estamos já a fazer um total de 720. Para aí, sim. Eu fui com 750, porque a minha ideia era fazer os tais 75 dias. Aham, ok, ok. Pá, isso E são contas muito milimétricas. Não pode falhar nada. não, porque foi o que eu disse. Eu, quanto menos gastasse, mais tempo poderia estar na estrada. Porque imagina, Espanha, o comer é muito barato. Come-se muito barato. Come-se do género, vais ao mercado e compras muito barato. França já é mais caro. O nível de vida em França já é muito caro. Na Alemanha é melhor, é mais. Não vou dizer que é igualado, mas é um Mais próximo, bocadinho. sim, sim, sim. É mais próximo, exato. Pá, na Suíça o que eu fazia era comprava as Hum, coisas na Alemanha para ir para lá. Sim, Foi sim, um exagero. Olha, eu vou-te contar, eu nem pus isso no Facebook. Tu seguiste no Facebook, não foi? sim. Yeah, essa eu não pus no Facebook. Na Suíça, eu fui ao McDrive. Pá, eu, na minha Essa eu inocência, vi. Dois viste euros essa? e meio. Dois Yeah, euros e meio. pá, um cheeseburger aqui é 1 euro. Sim. Lá era 2,5€, só que eu não sabia. O que eu faço aqui, em vez de pedir um menu, é pedir pá, uns 5 hambúrgueres de 1€, pedir a bebida, que acaba por fazer um menu, digamos assim, o preço de um menu, pá, e fico bué da bem. E eu, na minha inocência, pedi 4. Opa, quando eu fui levar o cartão, estava-me ali 10 francos e 9,59€. Assim que a mulher virou costas, tirei o cartão, puf, pedalei e fui-me embora. Os hambúrgueres ficaram lá, porque tipo é o Mac, né? Primeiro pagas, depois recebes. Mas virei, ela assim que ela virou costas, peguei na bike e fui embora. Não ia pagar Espera, 10 mas tu euros por 4 pagaste? hambúrgueres. Não, achas? Ah, Não, 10€ ok. por 4 hambúrgueres? Não, Fogo. não, não. Não, agora parecia um pouco que tinhas pago e tinhas. Não. Ok, ok, ok. Ah, com esses 10€ depois fui à França comer kebab. E Pronto. fica bem, estás a ver? E sim, um kebab alimenta quase 2 dias. É. Se for um bom kebab como, Não, eu vinha bem como servido. conheço, sim. Sim, pá, eu vou dizer, os kebabs é daquela comida que enche muito e é muito barato. Yeah, yeah. Estruturalmente é assim. E o prato vinha cheio, portanto não tive com que me queixar. Sim, sim, por isso que eu estou a dizer, acaba por ser uma coisa muito bem enviada e por um preço que, pronto, às vezes gastas o mesmo e ficas pior servido. E como é que foi aqui a chegada? Olha, a chegada toda a gente sabia, menos a minha avó da parte também. Eu disse à minha irmã para dizer que vinha aqui alguém, sei lá,
olha, disse assim, olha, Bia, diz que vem cá alguém e que vocês têm de estar à espera. Sim. Então o que ela fez foi estar sentada de frente para o portão, a conversarem, com o portão aberto e do nada apareceu de bicicleta. Pá, e a minha avó sem reação, sem falar, sem nada, só de boca aberta ali a tentar assimilar as coisas. Isso está no meu Instagram, está lá. Está O lá o netinho vídeo. chegou. Foi ela depois chorou, lógico, mas ali aquele momento, Claro. o primeiro choque foi o que é que se está a passar? Sim, Ela do não está à estilo, é espera. mesmo? Será? Ou será a vontade que faz que pareça? Eu não tenho dúvidas se eu andasse ali a passar para trás e para a frente, ela se calhar pensava que estava a imaginar coisas. Ali no portão, estás a ver? Tipo, a subir a descer a rua. Sim, 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 sim. Opa, foi que não. Não faças isso à avó, pá. Hum, Portanto, uma viagem em peras. Pá, foi em Peras, né? Pá, nem tudo foi bonito. Olha, por exemplo, em Basileia a tenda voltou a inundar. Porque agora nesta altura do ano, segundo me dizem, começa a ser o inverno, não é? Começa a perder-se o verão e começa a vir o inverno, estás a ver ali naquela Sim. zona. Há muita. Costuma-se dizer Começa a 1º de chover. agosto, 1º de inverno. Ali é mais ou menos isso. E o que aconteceu foi que a tenda voltou a inundar. Eu na Alemanha ficava muito em áreas de serviço da autoestrada. Ficava com os caminhões. Porque, imagina, por exemplo, cá em Portugal tu não consegues entrar pela Nacional na área de serviço. Mas lá Pois. tu consegues. Tens lá estradas paralelas que vão dar área de serviço. E eu consegui entrar nas áreas de serviço assim. Pá, ficava lá a dormir, aquilo tinha chuveiros, tinha casas de banho, tinha luz, tinha eletricidade, tinha internet, tinha iluminação, era seguro, podia montar lá a tenda, ninguém me chateava. Pá, as áreas de serviço é na Alemanha e na França, na Suíça não sei, não experimentei, mas na França e na Alemanha as áreas de serviço são o melhor sítio onde tu podes acampar sem pagar. Uhum. E é seguro mesmo. E Sim, porque aí são dois critérios, não é? O poder acampar e não estás a cometer o crime de campismo selvagem uhum, e depois a questão da própria segurança, não é? Porque sim, uma coisa é levarem-te a bicicleta, outra coisa é levarem algo mais do que isso, não é? claro, claro. Não, mas epá, tenho umas histórias assim complicadas durante a noite. Mas nesse aspecto, a área de serviço é o melhor. E Há depois não é só alguma que isso. queres partilhar? Não podes deixar Posso a melhor partilhar parte se de tu fora. quiseres. Mas Não vais deixa deixar só. a melhor parte de fora. Não, claro, conto. Deixa só dizer esta parte. Porque Força. tu, com os camionistas, a ideia que tu tens é. Há muitos camionistas da zona da Letónia, Lituânia, da Bulgária, da Roménia, ucranianos. E a ideia que nós temos é que são pessoas frias. E são pessoas frias. Mas ali naquele contexto, foram sempre as primeiras pessoas que, quando me viam de bicicleta, vinham perguntar se eu já tinha jantado, se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Sempre. Eu na última noite que fiquei na viagem, foi, foi também numa área de serviço na fronteira entre a Alemanha e a Suíça. E assim que cheguei, houve um senhor, pá, devia ter pá, uns 50 anos, camionista, ele era da Roménia e estava com outro colega. Ele assim que me viu, veio ter comigo, perguntou se eu precisava de alguma coisa, ofereceu-me jantar, ofereceu-me café, ainda tivemos ali, mostrou-me o caminhão, como é que era, tipo, porque eu nunca, pronto, perguntou-me se eu tinha visto alguma vez um caminhão, não vi, estive a ver como é que era. E é espetacular, é grande mundo. Pá, e depois são as histórias. Uhum. Depois é isto, as pessoas com quem eu contactei não falam inglês. Então era muito giro porque ele sabia um bocadinho de espanhol, um bocadinho de italiano, um bocadinho de francês e nós andávamos ali naquela, a falar metade de Manda de tudo. retalhos. Às vezes dava por mim a falar português com ele e ele a falar romeno e nós entendíamos na perfeição. Nós sabíamos o que é que estávamos a dizer, sabes? Ali pelo contexto. Sim, sim, Pai, sim, era sim. espetacular. Foi das melhores cenas. Este tipo de convívio com os camionistas foi uma coisa que eu não estava à espera e que te posso dizer que pá, estava um pouco de pé atrás. Pá, por toda a fama que se tem dos camionistas. Sim, 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 sim. Daquela região. Porque é tal coisa, uma coisa é fama, outra coisa é realidade. Eu nunca tinha experienciado isso, estás a ver? Experienciado. Uhum. E aí foi das melhores coisas também. São daquelas coisas que eu tenho, sei lá, bem orgulho de contar, sabes? Sim, 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 sim. É porreiro, foi muito porreiro. Agora estamos à espera do filme de terror. Queres o filme de terror? Pois é, pá, esqueci-me. Olha, entre Santander e Bilbao fiquei numa vila, pá, junto à praia, pá, não sei o nome, mas já era perto do País Basco. E o. Como é que eu ia te dizer? Ai, ajuda-me. Não é a ideia,
Pá, o que se diz do País Basco em relação à segurança, Sim. eu não acreditava e é verdade. O País Basco acaba por ser um país, uma comunidade, pá, não é perigosa, mas tens de ter o olho aberto. Sim. Tens de pôr esperto, senão cais mal. Cais mal. Sim. E durante a noite eu estava num jardim, pá, o jardim, pá, 5 estrelas, eu estava numa zona onde não era iluminado, para que as pessoas que viessem não conseguissem ver a tenda. Não estando iluminado, estava no escuro, não viam. Pá, encantados da vida, tudo bem. E durante a noite, pá, 3h20 acordo com a rega elétrica. Mal sabia eu que era aquilo que me ia salvar. Porque, pá, acordo com aquilo e tal, viro-me para o outro lado e tentar dormir. Do nada, ouço 3 vozes lá ao fundo. Não sabia quantos eram, quem eram, não sabia nada. E à medida que se vinham aproximando, começavam a gritar para a tenda. Pá, gritavam Sérgio. O que é Sérgio? Pá, é um nome, não faço ideia o que é que eles queriam dizer com isso, mas gritavam. E eu percebi que era para aqui. Começaram depois a gritar polícia, 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 e tiveram 40 minutos ao pé da tenda a gritar. Pá, e eu estava num stress, nos nervos. Eu tremia por todo lado. Eu tremia, estava cheio de Claro. medo. Se eles viessem ter comigo, pá, eu não sei o que é que ia fazer, mas eu ia ter muito medo. E a certa altura, ao fim daqueles 40 minutos, já estava eu todo suado daquele nervosismo todo, já estava eu, sabes, de cócoras, com a mão no fecho da tenda para abrir e o canivete na outra. O que é que eu ia fazer? Não sei. Não sei o que é que ia fazer com o canivete. Pá, mas ali naquele momento de adrenalina e de medo, Sim, tudo vale. pá, não, sei, não vou dizer que o faria, estás a ver? Mas se calhar fazia o gesto. Se acertasse, é pá, pois olha, é a vida, mas ali naquele momento não tinha como pensar. Eu não pensava, era tudo por instinto, sabes? Sim. E a certa altura eles dizem assim, ok, vamos à tenda. E eu começo a ouvir os passos. E eu instintivamente deixo-os chegar. E assim que sinto que eles estão ali perto, eu dou-lhes um grito daqueles de raiva, sabes, assim, afastem-se. E conforme grito, abro a tenda e saio. Pá, atenção que eu não sabia quantos eram, como é que eram, se eu tinha corpo para eles, sabes? Sim. Não sabia nada. Pá, e felizmente, sei lá, tinha os anjos todos do meu lado. Conforme eu grito e saio da tenda, eles dão uma corrida assim louca. Pá, e fogem e nunca mais me chatearam, mas desde as 3h20, depois até ali às 4, aquele período de stress, eles fogem, pá, já não durmo mais. Já Sim. estava ali alerta, sabes? Sim. Eu já estava ali, sabes, abri ali a tenda, havia tudo, porque eu tinha vista para o mar. E depois é isto, que sabes que com a tua adrenalina, o teu cérebro faz coisas impensáveis. Eu percebi-me disso. Que é eu conseguia ouvir tudo longe, bué da bem, e conseguia ver qualquer movimento. Eu estava num estado de adrenalina e talvez de nervos que eu conseguia detectar qualquer coisa e perceber que o teu corpo faz isso é espetacular. Sim. Mas também digo que foi se calhar a cena mais dura que eu tive. E Porque eu também não ficaste sou lá, um portanto, exemplo. não mudaste. Não, 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 não. Não, porque imagina, sair dali durante a noite era estar-me a queimar. Porque, pá, por tudo. Por tudo. E depois eu ia te dizer, eu não sou um exemplo 100% de onde ficar a acampar. Porque é tal coisa, eu não pagava por parques de campismo. Paguei umas 3 vezes, mas por necessidade mesmo. Mas é raro. E eu não sou um exemplo a 100% de sítios para ficar. Por exemplo, eu nunca sei ficar no jardim. Agora muito menos, porque as discotecas estão fechadas. Para onde é que a malta vai? Para os jardins. E isso não é bom. E é tal coisa, eu não sou um exemplo nesse aspecto. Gosto de me aventurar, gosto de me lançar pá, o que for será, sabes? Uhum. Mas ali se calhar foi mesmo o momento mais complicado. E sei lá, no dia seguinte entrei em Bilbao muito cedo e aí tive que ficar num hostel. Tive que pagar mesmo por hostel por causa daquele estado, sabes? O cansaço, o não ter dormido, Sim. foi um dia muito duro. E depois era isto. Todos estes pequenos pormenores, isto dos picos da Europa, isto, agora, esta história que eu te contei, a chuva, o desgaste físico, cria um desgaste psicológico. E foi isto que me Sim. foi matando. Sim, porque lá está, é tudo isso que tu aí tens, não é? E não sabes muito bem o que é que has de fazer e como é que has de reagir. E lá está, perguntas o que é que estás ali a fazer. Quer dizer, eu podia muito bem estar neste momento na minha cama, tranquilo da vida, ou beber uma cerveja com os amigos, coisa assim do género. E estou aqui com não sei quantos terroristas do País Basco à volta da tenda. Imagino, mas imagina, o que eu pensava eu pensava assim, eu se calhar poderia ter tido o discernimento
de ter ficado noutro sítio. Porque eu nunca pensava em voltar para trás. Nunca foi uma opção, sabes? Uhum. Eu nunca pensava, pá, se cá podia estar com os meus amigos. Não, eu queria estar ali. Eu andei a aturar gente parva. Quando eu perguntava se queriam comprar garrafas de água para a viagem, eu aturava gente parva que respondia de forma parva. Opa, apanhei gente espetacular. E foi lindo. Foi mesmo... Pá, sabes, que tinha conversas profundas com essas pessoas. E essa é a parte gira também de vender garrafas de água. Acaba por se criar ali uma conversa e aprende-se muito. E é por isso que eu continuei. E vou continuar, vou fazer sempre isso, porque sempre que puder. Porque gosto realmente disso. E era tal coisa, nunca foi uma opção, porque é tal cena. Eu andei tanto tempo a trabalhar para aquilo que voltar para trás acaba. Não era uma desilusão para mim, mas era um bocado de fogo. Então, mas andaste ali a massacrar-te e a fazer aquilo tudo para quê? Para agora chegares aqui e afinal não é isto? Claro que é. Eu tinha de ter o discernimento, sabes? Mesmo de cabeça quente. Eu tinha de perceber o que era realmente importante. Tinha de ter isso já trabalhado, interiorizado. Sim, porque é o mais difícil, é isso. O mais difícil é essa parte de manter-te e estares ativo e... É porque é assim, tu quando sais de casa tens de perceber uma coisa. Quando sais, não há volta a dar. É isto. Se tu vais lá 99%, está o caldo entornado, não vale a pena. Pá, tu tens de ir a 100%. Tu tens de perceber que vai haver alturas más, vai haver momentos péssimos, mas tu vais ter a capacidade de, ok, isto é um momento, vai passar, vai virar história e estás aqui porque queres e porque realmente gostas. E não te esqueças que lá não ias ter nada, não ias fazer nada. Não ias estar com isto. Não ias estar a ter este tipo de experiências. E é isso que eu tenho na minha cabeça. É isso que já em casa eu, sabes, vou trabalhando. Para depois, nos momentos quentes, saber, ok, eu sei que tenho de fazer isto, isto e isto, para me orientar. Porque se eu parar, se eu estiver num momento mau, por exemplo, com isto da chuva, de ter de inundar, se eu não estivesse preparado psicologicamente, eu se calhar chorava, queria ir logo para casa no dia seguinte e estava ali, pronto. E andei a trabalhar para nada. E acabou por causa da chuva. É. E a chuva não é nada. O que é a chuva? Não é nada. É só água. Comparado com terroristas bascos. Eram miúdos. Eu só percebi que depois eles deviam ter para a minha idade. Só que é tal coisa. Eu não via quantos eram, não via quem eram, como é que eram, se eram mais velhos, se eram mais novos. Não sabia isso, tudo mexe. Sim. É assim, eu pessoalmente o País Basco gosto mais do País Basco francês. Francês, que é a zona de San Sebastián, Biarritz. Exato. Essa zona é muito melhor. São João de Luz também. O São João de Luz era uma zona que parava sempre por causa de um grande Leclerc que lá existe. E aquilo basicamente é posto de abastecimento para tudo e um par de botas. Porque, pronto, tens ali gasóleo e gasolina, tens ali a bom preço. E o Leclerc também dos supermercados é dos melhores no que toca à variedade e ao preço. E ao preço, sim. Porque depois, lá está, tu vais para um casino, como existem muitos em França, quer dizer, ou um Monoprix, deixas lá o teu dinheiro todo. Portanto, é verdade. Acaba por ser assim. Portanto, tem que ser sempre um Auchan, um Carrefour ou um Leclerc. Mas de facto é isso, as viagens trazem-nos essas histórias e, portanto, teremos certamente lugares comuns para podermos falar de histórias e de aventuras que se tornam únicos. E a tua percepção, por exemplo, dos caminhos, se calhar, hoje em dia será totalmente diferente. Sim. Já poderás dizer, não é tanto assim. E, portanto, é isso que ajuda a esbater e as coisas. Porque as pessoas, quanto mais viajam, mais tolerantes ficam porque conhecem outras realidades. E isso, lá está. Estavas a falar da tal menina de 14 a 6 anos. Yeah. Um meio tão pequeno, de facto, quando aparece um estranho ou um estrangeiro, quando é estrangeiro, tão pior ainda, toca os alarmes todos, não é? E, portanto, as coisas acabam por ser tanto assim. Gonçalo, futuras viagens, o que é que já tens planeado? Algum desejo, objetivo que gostasses? Ok, futuras viagens. Daqui a 2 semanas, à partida, se não houver aqui falhanços, vou 3 dias até Porto Covo, vou dia 9 para Porto Covo, depois Zamojeiro do Mar e volto para trás para Melides e depois para casa. É com os amigos. Foi com eles que fiz essa viagem de Alcácer, fiz uma até Mora também com eles o ano passado quando vim de Andorra. E este ano é para
Pá, para estarmos juntos. É mais por aí. Hoje, e isto muda muito, hoje, se fosse para sair, era para apanhar o avião para a Itália e fazer a zona do Mediterrâneo até à Grécia. Ali, Eslovénia, Croácia e até lá abaixo. E aí ser muita história para contar também dos Balcãs. Ia ter muita história para contar. Imagina, deixa-me só contar-te esta, já que estamos a acabar, deixa-me só contar esta porque esta é boa. Em Freiburg, viste essa de Freiburg, com o venezuelano que me encontrou e depois lavou roupa? Não. Não viste? Ok, vou-te contar não, então. Ou se vi, não me lembro. Eu cheguei a Freiburg, uma cidade grande na Alemanha, no sul, e já muito perto de Basileia, e estava numa ponte, estava a tirar uma fotografia e houve um senhor de bicicleta que passou e viu a bandeira portuguesa. Ele é venezuelano, teve muito tempo em Portugal a trabalhar, viajou de caravana por aqui também. Pá, e ele disse que criou um amor aos portugueses por causa da nossa cultura, de sermos amigos e tudo mais. Daquilo que nos caracteriza. E, entretanto, ele perguntou-me assim, já lavaste a roupa? Não. Então segue-me. Foi só esta a conversa dele. Segui, andámos para aí 1 quilómetro, nem tanto, chegámos a uma lavandaria e ele disse assim, ok, põe aqui tudo neste alguidar, estás descansado, lava tudo o que tu quiseres, a lavandaria é minha, eu pago. Opa, encantados da vida. Meti lá tudo, limpei. Porque aquela roupa tinha sido lavada com água fria, com... A porca já nota, estás a ver? Sim. Ou despacha. Pá, ele meteu lá aquilo e perguntou-me assim, já almoçaste? Não, vou agora ali a um mercado comprar comida para fazer. Ele assim, não vais nada, segue-me. Levou-me a jantar a um restaurante. Pá, comi também era dele? Não era. não era, mas também pouco faltava. E pá, mas foi espetacular. Uma pessoa 5 estrelas, levou-me a casa dele. Pá, estive lá com ele, temos a conversar. Pá, só não fiquei no jardim dele porque não calhou. Segui e pronto, foi mais uma pessoa que se atravessou no meu caminho. Sei lá, também tenho uma em Oviedo. Estou no meio da praça central, da praça principal, junto a uma capela, e há um espanhol que vê a bandeira e vem ter comigo. E o que eu não sabia era que ele estava com um português. Entretanto, ele encontra-se com o português e diz assim, ok, vens connosco ali para o albergue dos peregrinos, porque eles estavam a fazer um caminho, pá, não lembro qual era, não era o caminho de Santiago, mas era um caminho, porque eles são peregrinos. Diz? Lourdes, Santuário de Lourdes, no sul de França. Pá, não faço ideia. É que assim nessa região... Por exemplo, a Sevilha. Então não tem nada a ver. Porque Lourdes é nos Pirineus. Pois não tenho ideia. Pá, e eles disseram, então vens connosco e partilhamos lá. E disse, pois não, é que eu não estou muito disposto a pagar por paracampismo, porque ando a viajar assim com 10 euros por dia, então não me dá muito jeito, mas agradeço e muito obrigado. E ele disse, não, vá, vens connosco. Cheguei lá, jantei, almocei, no fim pagaram-me tudo. Pá, estás a ver, tipo, são os acasos e depois as histórias que dão, sabe? Sim. Foi um momento de partilha e troca de experiências e... É isto que eu digo, é isto que fica. Sim, lá está, são as coisas, e amanhã outro dia passas naqueles sítios e pá, quem sabe se algum dia voltas a encontrar lá o tipo da oficina alemã com a mangueira e se calhar, pá, não sei, imagina que ele daqui a um ano tem um balneário construído e já podes tomar um banho de água quente lá. Imagina, porque não? Não, mas são essas histórias. Sei lá, ou quem sabe, ainda encontras outra vez o casal português. Isso é certinho. Isso é limpinho. Não, é daquelas coisas que eu tenho a certeza. Para já, o contacto não se perde. Sim. Porque há aquelas pessoas que, pronto, passam, de vez em quando mandas uma mensagem, porque a vida é mesmo assim. Sim. Mas depois há aquelas pessoas que, inevitavelmente, tu continuas a falar. E isso é muito fixe. Eu, ano passado, na viagem até Andorra, fiquei numa cidade chamada Rábia, perto de Valência, entre Benidorm e Valência. E aquilo não tem nada, aquilo não tem nada, aquilo é só praia. E eu conheci lá um grupo de espanhóis, eram para aí uns 15, e era para ficar uma noite. Por causa deles, fiquei mais uma noite, depois mais 2 noites, mais uma semana e mais uma semana. Estás a ver? Eles eram de Madrid. Eu depois, quando volto a Andorra, fiquei em Madrid, para conhecer a cidade e tudo mais. E esse laço, essa amizade
continua tão forte ao ponto de eles me convidarem para ir passar a passagem de ano na casa deles, sabes? Lá em Madrid. Pá, e são coisas que ficam e não se perde. Este tipo de laço não se perde. E pá, estamos a 500 km de distância. E de vez em quando falamos. E quando falamos pá, como se estivéssemos, sabes, aqui, tocado lá, perto. É. Sim, lá está. É isso que as viagens nos trazem, é isso que nós coletamos no final do dia, não é? Portanto, Claro. quando se viaja, compramos, regra geral, os sítios onde estamos, compramos alguma lembrança para colocar numa vitrine e no teu caso são essas histórias que ficam e que, lá está. Perdoa-me aqui a expressão, vais colocando pessoas nas vitrines e são criadas novas amizades nesse contexto e que são duradouras porque acabas por ter uma história, acabas por ter um caso com essa pessoa. Isso obviamente é muito mais fortalece muito mais do que apenas uma pessoa que tu és companheiro de carteira na escola ou na faculdade, não é? Portanto, acaba por ser esse tipo de ligações que se criam. Pá, olha, espero poder ter-te aqui na próxima aventura tua. Muito obrigado. E, portanto, que assim seja e que tudo o que há de bom e melhor que se concretize para ti também. Muito obrigado para ti também e para o teu podcast, que tenhas muito sucesso. E quem sabe um dia... Feliz acima de tudo. Não percebi, desculpa. E feliz acima de tudo, mais do que o sucesso, que sejas feliz. Sim, obviamente. Há dias... Eu tenho 25 anos e eu, tirando a parte de aprender a andar de bicicleta, eu nunca caí de bicicleta. E há coisa de 2-3 semanas choveu. Choveu e eu disse, está chuva, mas tipo, também não está aquela chuva torrencial, tipo, aguenta-se porque é daquela pequena. Molha parvos. É molha parvos e de facto fez-me figura de parvo porque numa descida falha-me o travão de trás. Portanto, estava ali a travar, aquilo bloqueou a roda. O travão travou, mas a roda continuou a patinar, portanto, aquaplanagem, todo um par de botas, e eu assim, não, tu não vais carregar no botão da frente, porque senão vai a égua, portanto, né? Só faz pior. Há uma lomba, tem um carro, pá, basicamente ali a poucos centímetros de mim, um daqueles Citroën C1s ou os Peugeot 103 ou 107, acabo por escorregar ali na lomba, vai a bicicleta na lateral, telemóvel para um lado, fiquei com o braço, acho que já não é visível, mas tinha aqui o braço todo ele raspado, tudo mais. Eu achava que até tinha rompido os calções, mas não, os calções estavam tranquilos. Eu só conforme bato a cabeça com a nuca no asfalto, conforme me levanto e rimo daquilo. Porque assim, tanto tempo, e foi a primeira vez que eu caí de bicicleta. Eu já andei por trilhos, já andei por tudo aquilo que se pode experimentar no mundo da bicicleta, e tinha que ser uma chuva parva, não é? Mas que é pior porque acaba por pôr o alcatrão em estado de manteiga e que era uma boa descida. Diz-te que devia ser uma descida com 8 ou com 10% de inclinação também, portanto, porreiro para ir ali numa boa acelera, mas de facto a estrada não é a mesma coisa quando está seca e quando está molhada. Portanto, acaba por ser assim. Portanto, foi das poucas vezes que eu saí com estrada molhada, mas vou voltar a sair, portanto, não é por aí. Agora, simplesmente é ter mais noção do perigo e tudo mais. Lá está, apesar de ter bons pneus, apesar de se ter bons travões, há coisas por mais que tu queiras, não é possível. E pronto, sobretudo, tive sorte porque, como estou a dizer, tinha ali poucos centímetros colado a mim um carro, e o carro pisca à esquerda e vai à sua vida. Portanto, eu caí mesmo ali à frente deles. O que é que importa se temos aqui um ciclista na estrada caído? Sim, e são coisas que vão demorar. Talvez vão demorar a mudar. Mesmo. Infelizmente, mas pronto. Fazer sempre... Eu contei em off, eu acho que é importante contar isto para quem nos ouve. Há que ter noção de uma coisa. Por exemplo, na Galiza, em toda a Espanha, toda a Espanha mesmo,
tu tens bermas largas e tens também ciclovia. Onde não tens bermas largas, tens ciclovia. E existe uma coisa, pá, que é espetacular, que é os carros vão até à faixa contrária para passar por ti. Tente tu aquele espaço ou não. Eles dão-te muito mais do que aquele 1,5 m, 2 metros que se exige, sabes? E isso é muito bom. Quer tenhas berma larga, quer tenhas berma curta, que raramente acontece naquela zona, pelo menos tens sempre ali ciclovia. Isso é muito bom. Nós não temos ciclovia. Pá, França tem ciclovia, a Alemanha tem ciclovia, portanto não existe esse problema. Mas nós não as temos. Mas há coisas que podem depender de nós e que podem partir de nós. Sim. Não custa nada, pá, abrandar, pá, meter a segunda, dar a volta, esperar que venha o outro, pá, e pôr-se na faixa contrária e ultrapassar. Pronto, não, é que não custa nada, são coisas mínimas. Mas também é isto tem de passar para o outro lado, porque para nós que estamos aqui neste meio, estamos aqui com eu e tu e quem nos ouve, são pessoas que gostam de bicicleta e que andam de bicicleta. Portanto, elas à partida sabem o que é estar do outro lado, portanto não vão fazer esse erro. Portanto, é tal coisa, este tipo de, sei lá, de comportamento devia passar para, pelo menos para aqueles que não sabem o que é andar de bicicleta. Devia passar para todos. É uma questão de, sei lá, de civismo, né? É tipo respeito, não é? Acho que. Sim, pá, e nós temos de lançar o primeiro tijolo alguma vez. As coisas partem, não é? Sim. Pá, é uma coisa. Eu já tive situações muito complicadas. Não tipo Capitão Bina, mas quase. E o Capitão Bina é uma pessoa que eu também quero ver se consigo trazer aqui ao podcast. Porque lá está, ele faz muito aquele trabalho de reportagem em Lisboa. Mas já tive um gajo a passar-me rasante. O azar dele é que havia uma descida e no final da descida havia um stop, portanto consegui apanhá-lo. De outra forma não o conseguiria apanhar, ponto. E dei-lhe uma descasca e ele ainda queria ter razão. E depois eu pus a bicicleta à frente e ele ainda fez aquele arranque, estás a ver? Do carro, tipo, parecia que o carro vai para cima de ti. E eu só disse, vem tocar para cima. Porque, pá, eu disse, mano, não tipo... passei a arrasar. E eu, porque o pessoal não tem noção, mas é a deslocação do ar. E o assustar. O barulho pode não acontecer, eu assusto, dou uma guinada para a esquerda ou para a direita. Claro. E se é para a esquerda, ainda bate no carro. Se vou para a direita, vou para a valeta. Exato, há que ter noção. Só o barulho já incomoda. É tal coisa. Eu acho, por exemplo, olha, eu não sabia disto. Na Alemanha, tu, acho que num dos 4 primeiros anos, tu tens uma coisa que é. Tens aulas de bicicleta ou aprendes a andar de bicicleta. Tens um cartão mesmo, sabes? Uhum. Pá, e isso é muito bom. Não vou dizer implementar aqui, porque se calhar. Sei que eles depois te fazem com um livreto de escola de condução. Acaba por ser isso. Mas eu não vou dizer, implementar aqui, porque senão acaba também por ser muito radical, porque eles têm um meio que nós não temos. Eles têm meios que nós não temos, estás a ver? Uhum. Mas pelo menos existir essa consciencialização nas escolas. Porque fala-se tanta coisa na escola que não importa a ninguém, sei lá. E por que não isto? Né? Porque são coisas que nós realmente lidamos na vida real. Concordo plenamente contigo, é muito isso. E o pessoal acaba por não ter muita noção daquilo que é andar a bicicleta, porque lá está, às vezes temos que simplesmente desviar-nos de um buraco se não queremos lá enfiar a jante e claro. Arrebenta o pneu, arrebenta a câmara de ar e arrebenta a jante, portanto, é a carga dos trabalhos. E o pessoal às vezes não tem noção do quanto custa também comprar uma jante. Pois. Mas não é barata. Porque lá está, uma câmara de ar, tu consegues comprar uma câmara de ar por 5 euros. Ok. Mas depois falta o pneu. E depois tu não vais pôr um pneu diferente de ilustrar, porque mesmo que tu compres a própria marca, da mesma marca que tens o de trás tem mais desgaste que o que tem o da frente. Portanto, isto é como aos carros também. Os dois da frente e os dois de trás têm que ser iguais nesse sentido. E eu já tive também que parar o meu carro, porque tinha ciclos à frente, tinha traço contínuo, e gajos a buzunarem e fazerem gestos. Tive que parar o carro, sair do carro, não é mais tudo bonito e não é toda ela segura, mas explicar, 1,5 m. Os ciclistas não têm para andar na estrada, e os ciclistas andam onde eles quiserem. Claro. E essa questão do traço contínuo, os espanhóis ignoram também, isso. Eles vão para o outro lado com traço ou sem traço contínuo. Sim, mas o código... Sim, mas o código permite essa alteração. Porque quando está a criar embaraço, podes fazê-lo. Uhum. Então, sim, porque é uma sensação que tu podes. Tu não tens ali uma parede.
Eu prefiro pisar um traço. Eu tenho a carta também. Eu prefiro tirar. Eu prefiro passar o traço contínuo, porque aquilo não é uma parede, aquilo não risca o carro, que não estraga, do que dar uma passa noutro. Ou então deixá-lo Sim, mal, né? Tipo, uma questão sim, de sim, sim, noção. sim. Depois é isto, a malta Tá- tem pressa. Pá, levantem-se mais cedo, sim. né? Levantem-se mais Mas lá cedo. está. Depois também há aqui uma coisa que eu também gosto de fazer a ressalva, que é não podemos passar a vida toda também a criticar só porque sim os automobilistas e a Claro. santificar os ciclistas, porque também há muitos ciclistas que não sabem o que andam a fazer da vida. Lógico, mas isso aí E também, e é estar também, a também individualizar. gostam, Nós estamos a falar aqui no geral. sim, porque Da lá mesma está. forma que há automobilistas, tipo, exemplares, também há ciclistas, pá, que são uns bichos na estrada, não estão ali por estar. Sim, É isso. pá, eu ainda ontem estava a passar aqui na Baía do Seixal. Nós temos uns quantos troços de ciclovia, que até está protegida com os pinos e tudo mais, portanto, Uhum. pá, vale o que vale, se o carro quiser lá ir, vai. Mas pronto. Pá, e um ciclista estava ali no meio da estrada. E eu sei que há muito argumentário que é um ciclista não é obrigado a andar numa ciclovia. Pá, mas eu acho que deve privilegiar o uso da ciclovia, porque senão aquela ciclovia foi usada para nada. Claro. É uma questão de civismo, é só isso. Se eu pensar em ti, tu pensares em mim, pá, encantados da vida, é mesmo isto. Estamos bem, estamos em sintonia. E Aquela pronto. coisa, mesmo em Lisboa, tens aquele troço todo, desde o Jardim do Campo Grande, na Uhum. zona do estádio do Sporting, Sim. até ao Saldanha. Marquês de Pombal. Sim. Não, aquilo vai até Saldanha, mas ainda desce. Ah, ciclovia, sim. A ciclovia ainda tens ali até ao Marquês. Ahm, Depois do Marquês, pronto, chegas à Avenida de Liberdade, já sabe-se quem puder. Ahm, Pá, e há gajos tipo, preferem andar na estrada. Eu digo, pá, não faz sentido. Ah, mas é porque a mim dá-me mais jeito para virar, não sei o que dizer mais. Eu, ok, mas tipo, andas na ciclovia, num dos semáforos da ciclovia, paras, sais da via onde estás, pá, e vais-te posicionando. Claro. Pá. Ou teres velhinhos também a passear na ciclovia. Eu disse à minha segurança, mas eu não estou a perturbar ninguém. Oh senhor, você É a tal coisa depois das leva uma mentalidades. cacetada, depois para onde é que você vai? E os seus netinhos? Eu, Lógico. Lógico, mas é tal coisa das mentalidades. Imagina, há uns anos ninguém parava na passadeira. Agora já se para na passadeira. Isto é com o tempo. É com o tempo. E eu não julgo porque é uma transição que se tem de fazer. Isto não é só aqui. Nós não podemos dizer, então é só aqui. Não. A Alemanha, a França, estes países que têm ciclovia e que têm e que são realmente bons em termos para as bicicletas, eles também tiveram a passar por esse processo. E nós estamos a passar por esse processo agora. Leva tempo. sim, mas agora, atenção, diz-me também a tua opinião neste sentido, porque é um assunto que eu também irei trazer ao podcast quando houver algum intervalo entre competições, Uhum. que é, agora também estamos numa loucura de, agora tudo é ciclovia também. Pá, Acho que agora também se está numa radicalização onde estás a querer pôr ciclovias onde não é possível pôr ciclovias, entendes? estou a perceber. E depois Estou a metes perceber. ciclovias, mas são ciclovias que não são nem seguras para os carros, nem seguras para os próprios ciclistas. Sim, sim, sim. Mas é a Sim. forma das câmaras municipais de dizer assim, não, nós fizemos, nós preocupamos com os ciclistas. Pá, olha, nunca tinha pensado sobre isso, sou-te sincero. O que é que eu te posso dizer? Olhando a casos de outros países, a estrada é partilhada. Está lá um sinal que diz isto: carro e bicicleta. Sim, E é tal coisa, é parte do civismo. Tens de pensar que a pessoa vai ser justa e vai ter noção. sim, Porque é isso, isso aí é política. sim. Porque lá está, uma coisa é tu olhares ali para a zona da Avenida da República, não é? Que liga então Campo Grande, Marcajol, a estrada é larga. Portanto, ali tu Uhum. conseguias comer espaço, quer fosse ao passeio, quer fosse à estrada, para fazer ciclovia. Por exemplo, Almirante Reis, que é uma zona movimentadíssima de Lisboa, não é? Que é o que te vai ligar ali a zona do Romarieiro até ao Martim Moniz, baixa. Pá, puseram uma ciclovia de dois sentidos numa faixa só, e aquilo depois é mau, porque entope tudo, porque depois o ciclista também não tem, e lá está, por isso que estou a dizer, também há ciclistas que não sabem comportar, em que havia uma ambulância em emergência, portanto, com tudo ativado, luzes e coisas, pá,
e o ciclista a passear na boa na ciclovia. Quando a ambulância precisava de subir para aquela ciclovia, porque ela depois a ciclovia não tem passeio, okay? Portanto está ao mesmo nível da estrada, apenas está pintado e demarcado, precisava de passar para ultrapassar os carros que estavam à sua frente. Isso é civismo. Portanto, tem que haver este civismo. Acaba por ser um tanto assim. Mas lá está, sinto que há muitos presidentes de Câmara que estão do norte e sul do país, que agora estão nesta política toda do verde e do ambientalismo e tudo mais, e querem fazer coisas só para dizer que têm. E depois as coisas são mal pensadas, percebes? São coisas assim. Mas bom, Gonçalo, esta conversa deu para falar de tudo. Deu para falar de coisas importantes. Sim, deu para falar nesta parte aqui mais cívica, deu para falarmos também daquilo que já fizeste e também daquilo que vais fazer, deu para falar de um casal simpático, de uma criança com medo, de um grupo de etarras ali no País Basco, e portanto acho que também foi uma boa conversa. Espero que também, apesar do tempo todo, espero que tenha sido elucidatório e engraçado também para quem nos ouve, quer seja no YouTube, quer seja no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas mais que há de podcasts, que apreciem, que gostem também enfim, que isto eventualmente seja também inspirador para se fazer, porque acho que também é isso, não é? Nós estamos numa fase de queremos copiar exemplos ou ver se alguém toma as dianteiras do que quer que seja e copiar nesse bom sentido da palavra copiar. É o que eu costumo dizer. Não adianta ter vontade se não houver coragem. A partir daí, parte de ti. Sim, porque ao final do dia é tudo isso. Coragem. Portanto, ter coragem para pegar na bicicleta e ir. E, portanto, lá está. É a coisa. Peguem nas vossas bicicletas, façam um passeio de 20, 30, 40 km e vão pondo mais 5 km, mais 10 km em cima e lá está. Vão ver o quanto é bom e, sobretudo, recompensador de fazer os quilómetros, porque depois sentimos toda a diferença. Portanto, despeço-me com aquele grande abraço. Gonçalo, despeço-me de ti e que até uma próxima. Que possas também vir cá em outras circunstâncias, eventualmente, também, com outras aventuras. E, portanto, meus amigos ciclistas, eu vou, neste momento, fazer o término do meu estágio para o Tour de France. Pois é, vamos já dia 29 encontrar-nos em Nice, para darmos então o início a esta volta, a volta à França, que é o ponto alto da carreira, mas também do calendário de ciclismo. Por isso, já sabem, até lá, boas pedaladas. Tchau!